Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, amigos, discípulos. Vocês que fazem parte do corpo de Cristo, meu muito boa noite, Deus os abençoe. Onde quer que você esteja, aí na sua casa, no celular, enfim, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe neste momento, em nome de Jesus. Desde já, eu agradeço que você está conectado conosco aqui e peço que você curta, comente e compartilhe este vídeo para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis com as palavras de vida eterna. Hoje estaremos dando continuação na nossa célula online, o estudo do Apocalipse, o reino milenar de Cristo, parte 2. Então, meus queridos, vamos falar coisas maravilhosas, revelações que o Senhor tem nos dado e tenho plena certeza que o Senhor falará ao teu coração. Então, você que está juntamente conosco aí nessa campanha de buscarmos os 1000 inscritos no nosso canal, já estamos com 620 mais ou menos inscritos, então conto com você. Curta, comente, compartilhe, convide pessoas a se inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva e com certeza se aproprie de todo o material que temos no nosso canal, ok? Então vamos lá. Hoje então, continuando o nosso estudo, o reino milenar de Cristo, parte 2, veja essa imagem muito bonita. Ali referenciando a Cristo Jesus ressuscitado, os 12, não 24, mas 12, 24 ali, e você vai entender o porquê na sequência desse estudo. Veja então, próximo slide ali, o nosso mapa mental. No estudo anterior, nós falamos sobre os 1260, 1290, 1335 dias. E hoje vamos dar o start, da continuação do reino milenar. Então aí no nosso mapa mental, para que você não se perca, a última semana de Daniel, os 7 anos, os 3 grandes eventos, principais eventos dentro dos 7 anos, que é a aparição do anticristo, o arrebatamento da primícia, a segunda volta de Cristo Jesus ali, a preparação. Então, olha ali, para você não se perder. Isso nós vimos no estudo passado. Se você não assistiu, assista, vale muito a pena. O que aconteceu então lá nos 1260 dias? Veja o próximo slide ali. A volta de Cristo Jesus, que finaliza os 7 anos na grande tribulação e ali começa a dar o início dos reino milenar de Cristo, os 1000 anos. Escrito está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 16. Que imagem bonita é essa, né? O que acontece depois, então, nos 1290 dias? A batalha do Armagedon. Veja essa imagem que bonita, que linda ali, Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Cristo Jesus, unicamente com o sopro de sua boca, destruirá o falso profeta, destruirá o anticristo e todos os exércitos que ali estiverem reunidos com ele nesta batalha do Armagedon. Isso nós vimos no estudo passado. O que acontecerá nesta grande batalha ali dentro daquele período dos 1290 dias? Olha ali, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Escrito está em Apocalipse 19, 20. Glória a Deus, aleluia, eles estão derrotados em o nome de Jesus. O que vai acontecer também na sequência desta batalha, dessa grande batalha? Veja a próxima imagem, a prisão de Satanás, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, mostra que um anjo forte, como esse que você está vendo, um só, não é nem Jesus, é um anjo forte, vai pegar ali esse leão, referenciando como Pedro diz, ele está ao nosso derredor, querendo nos tragar, a serpente, Satanás, e lançará no abismo, e ali o acorrentará durante 1000 anos. E o que acontecerá logo depois que Satanás for ali preso? O que acontecerá logo depois que Cristo Jesus tiver vencido toda a batalha, tiver lançado o anticristo e o falso profeta no lago de fogo? Veja essa imagem, que bonita essa imagem ali. Os 135 dias, as recompensas. Olha ali, 2 imagens, referenciando como devemos ser como criança, referenciando o que seremos em nome de Jesus a partir das recompensas. Homens e mulheres, corpos transformados, recebendo as recompensas do Senhor. Veja o que escrito está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 10 ao 14. Leia comigo as recompensas. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça.
Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes para terem direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vamos ler esse que eu grifei ali, ó. Felizes os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, em algumas traduções, para que tenham direito à árvore da vida, aquela que Adão e Eva perderam, e possam entrar na cidade pelas portas. Olha que interessante esta informação. Existem recompensas que nos colocarão em uma posição de entrarmos em uma cidade e nessa cidade poder comer da árvore da vida. Então, aqui já estão as recompensas. E vamos ver o que mais nos diz a palavra do Senhor. Veja então aí o nosso mapa mental para que você novamente não se esqueça desses eventos, principais eventos, é claro, é conclusivo que nós estamos aqui falando. Depois, em outros momentos, estaremos pormenorizando cada estudo, cada detalhe disso. Então, quando ali, depois das recompensas, nós temos ali, ó, veja ali, ó, o início do reino milenar de Cristo. O reino milenar de Cristo. Então, as recompensas, elas já estão dentro do reino milenar de Cristo. Porque Satanás foi lançado ali no abismo, né, preso durante 1000 anos, então entende-se que a partir daquele momento inicia-se o reino milenar de Cristo. Então a primeira ação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é dar as recompensas, é colocar a cada pessoa, a cada fiel, a cada um desses, como nós lemos ali, a cada um segundo as suas obras. Estamos falando de cristãos, estamos falando de homens e mulheres, jovens e crianças que adoram o Senhor em espírito e em verdade, com toda a sua força, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, com todo o seu amor, de todo o seu coração. Aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é desses que nós estamos falando. Amém? Glória a Deus. Então, só para que você entenda. Então, o que acontecerá neste momento? Dentro das recompensas, seremos galardoados, seremos recompensados. Receberemos autoridade, nós seremos estabelecidos como reis e sacerdotes. São todas as pessoas? É claro que não. Jesus aqui falou muito bem quem são essas pessoas. São aqueles que perseverarem, aqueles que chegarem até o final com as suas vestes limpas. Não serão todas as pessoas. Será um grupo de pessoas, um determinado número de pessoas que serão reis e sacerdotes. E você vai entender o porquê desta divisão nesse estudo dessa noite. Então, quando o Senhor estiver trazendo as recompensas, nos galardoando, colocando uns como reis e sacerdotes sobre pessoas, sobre nações, sobre povos, sobre línguas, como nos diz no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 12 ao 26, que se formos fiéis no pouco, ele nos colocará sobre o muito. Ali cuidamos, ali na parábola cuida-se do dinheiro, mas quando o rei que foi para ser coroado voltar e formos fiéis no pouco, ele nos colocará para que nós sejamos cuidadores, sejamos reis, sejamos sacerdotes, sejamos ensinadores de cidades, de povos e de nações. Então, aqui está o objetivo. Que galardão eu devo esperar? O que eu devo esperar? Como eu estou me conduzindo hoje na vida cristã e que eu aguardo no futuro? Para mim só basta ser salvo. Ok, também concordo com você. Também acho que a salvação já é um grande galardão, já é algo maravilhoso. Mas para incentivar você, para que você saiba que haverá uma recompensa maior, que a salvação ela é o ápice de tudo isso, mas haverá um reino milenar, haverá uma eternidade futura, haverá uma função, haverá propósitos dentro desse reino milenar, haverá funções importantes, haverá trabalhos importantes. Então, em que posição você vai querer estar? Se hoje aqui na terra você trabalha o dia inteiro, você luta o dia inteiro, você estuda o dia inteiro, você se aplica o dia inteiro para conquistar coisas perecíveis, como diz a palavra. Se hoje você se esmera dia e noite para conquistar coisas nesta terra que são perecíveis e ficarão tudo aqui, então a mim e a você que somos cristãos, o que você está fazendo no reino de Deus hoje para que você possa no futuro ser um rei e sacerdote, cuidar, reinar sobre cidades?
ser rei e sacerdote. Então, deixo aqui essa pergunta, que você reflita, que você pense e você veja como faz sentido tudo que nós vamos falar aqui nesta noite, ok? Então, veja essa imagem aí, ó. A noiva do Cordeiro, a cidade santa, a noiva do Cordeiro. Olha que linda essa imagem aí, ó. A noiva do Cordeiro, a cidade santa. Que linda essa cidade, que linda essa foto, né? Pois bem, então, meu querido, imagine você que depois da grande batalha, Satanás está preso, Jesus, o Rei dos Reis, ele galardoa todo mundo, ele coloca as pessoas ali como reis e sacerdotes, e daí nós vamos olhar para os lados e vamos dizer, vamos reinar o quê? Olha como está quase tudo destruído, tudo destruído. Imagina, houve uma batalha, houve uma guerra, Jerusalém destruída praticamente, terraplanaram ali toda, onde se olhava ia haver ali um caos, né? Porque é uma guerra mundial nesse sentido. Então, Jesus olhará para nós e vai dizer o quê? Vai dizer, olha, aonde nós vamos governar? E aí nós vamos fazer que nem Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 37, quando o próprio Deus leva ele até ali, o vale de osso seco, e diz, poderá haver vida nesses ossos? E Ezequiel disse, tu sabes. Da mesma forma, nós que estivermos neste momento tremendo e maravilhoso, quando estivermos recebido o nosso galardão, e o Senhor perguntará para nós, aonde governaremos? E nós olharemos ao redor e não entenderemos e não compreenderemos, diremos da mesma forma que Ezequiel, Senhor, tu sabes aonde vamos governar. E aí, sabe o que Jesus dirá? Olha o que ele dirá, acompanhe comigo. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Vocês orarão assim. Vocês orarão assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é o teu nome. Venha agora o teu reino e venha fazer a tua vontade aqui nesta terra, como ela é feita no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoado foram as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E tu não nos deixaste cair em tentação, mas tu nos livrou de todo o mal. Por isso aqui estamos, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Está fazendo sentido para você isso? Então, naquele momento maravilhoso e tremendo, quando recebermos os nossos galardões, a maioria de nós, ou grande parte de nós, estaremos ali com os ressuscitados. Primeiramente, os que tiveram seus corpos transformados, e as nações que estarão passando para o reino milenar, neste momento, que não morreram, que estão vivos, que serão nações, povos e línguas, que nos mostra o livro de Revelações e também as profecias dos profetas, Ezequiel, Jeremias, Zacarias, Daniel e assim por diante. Todas as profecias declaram claramente que haverá povos e nações neste período do reino milenar. Então, oraremos, porque o Espírito Santo é que vai fazer isso tudo em todos e em todas as línguas, todos os que estiverem ali naquele momento diante de Jesus Cristo ressurreto, estaremos dizendo para Ele, como que será, Senhor? Tu sabes. E Ele dirá, orem comigo assim. E a oração fluirá como o Wi-Fi, como se diz, pelo Espírito Santo em todos ali, começaremos a orar a oração do Pai Nosso. E ela se cumprirá naquele exato momento como nós lemos agora. Que lindo será, que maravilhoso será. E sabe o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Leia comigo ali, ó, Apocalipse capítulo 21, versículo 2, 9 ao 27. Leia comigo. Olha só o que vai acontecer. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que desceu do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas pragas, aproximou-se de mim e me disse, venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro.
Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia com glória de Deus, com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como um cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às suas portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do oriente, 3 do norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. 12 fundamentos. E neles estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e também os seus muros. A cidade era quadrangular, do comprimento e larguras iguais, ou seja, não há diferença de forma alguma. Ela é quadrangular, ela é perfeita, ela é única, não faz diferença de ninguém. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, olha que grande essa cidade, e a largura e a altura eram igualmente ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedra preciosa. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisopraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, com vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol e nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará nenhum impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Estão escritos no livro da vida. Amém? Então, veja só que lindo que nos revela a palavra do Senhor. Quando pedirmos para o Senhor Jesus, aonde governaremos, ou Ele pedir para nós, aonde governaremos, e nós responderemos, tu sabes, Senhor. Ele dirá, orem assim, orem comigo. E o Espírito Santo em tudo e em todos, numa só voz, oraremos a oração do Pai Nosso. E olharemos para o alto, grandes trovões, um barulho tremendo de trombetas. Olharemos para o alto e veremos a noiva do Cordeiro, a Jerusalém de Deus, a Santa Jerusalém, a Nova Jerusalém de Deus, uma cidade. E por que isso nos referencia? A cidade é um lugar, é a capital do novo reino, porque aqui na terra estará tudo destruído, Jerusalém estará praticamente destruída, a velha Jerusalém, a humana Jerusalém, mas agora virá a nova Jerusalém, que é a noiva de Cristo, que é a santa cidade, a noiva de Cristo virá, a cidade santa estará descendo e todos os olhos enxergarão e verão aquele cidade enorme, como nós vimos ali, com muito grande, e ela descerá e será ali colocada na região de Jerusalém, aonde todos olharão para aquela cidade. Ela é de tão grande que é, todo olho verá, todo olho. Ali será a capital do governo
de Cristo Jesus, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim como hoje, por exemplo, em Washington tem a Casa Branca, onde lá o presidente dos Estados Unidos, de lá, ele governa, onde ele tem ali os seus assessores, ele tem os seus ministros, ele tem ali todos os que o auxiliam, ajudam para governar a nação dos Estados Unidos. Assim como na Argentina tem a Casa Rosa, né? A Casa Branca nos Estados Unidos, a Casa Rosa na Argentina, da mesma forma. Como aqui no Brasil, nós temos ali o Palácio da Alvorada, ali em Brasília, que é centralizado no coração do nosso Brasil, aonde mora o presidente Jair Messias Bolsonaro e também a sua esposa Michele, só para que você entenda, o casal. Então, a noiva desce. Mas a noiva não é a cidade, é quem vai estar dentro dela. Então imagine você que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, agora o Pai entrega para ele a cidade, a capital, a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, aquela que foi prometida, aquela que foi aguardada e esperada, aquela que não é feita por mãos de homens. Lembra quando Deus disse, por acaso vocês acham que eu vou morar em algum lugar feito por mãos de homens? Não. Então agora sim eu vou trazer a minha cidade, a minha casa, aonde eu vou estar, aonde eu vou administrar, aonde ali estarão várias pessoas que nós já vamos ver ali naquele lugar centralizado, tomadas de decisões para governar todo o mundo, todos os povos e nações que ali estarão. Aqueles que ressuscitaram, aqueles que ficaram transformados, tiveram seus corpos transformados, e aqueles que não morreram, aqueles que estavam vivos e passaram da grande tribulação para o reino milenar de Cristo. Então, veja que interessante, que lindo isso e que maravilhoso isso. Quando ali nós lemos e fala que essa cidade ela é perfeita, ela é quadrada, ela é justa, ela é correta, existem as 12 portas, a base dela são pedras preciosas. Isso significa os valores, os princípios, a moral e a decência, a transparência, um lugar onde não haverá corrupção. Como hoje, por exemplo, nós vemos que os governos do mundo inteiro são corruptos. Todos os governos. Por mais que existam pessoas com boa intenção, com boa vontade de governar dentro da legalidade, dentro de princípios, nem todos dentro daquele ambiente de governo, daquela capital ou daquele palácio, daquele lugar onde são tomadas as decisões, estão com o mesmo objetivo, estão no mesmo espírito. Mas nesse dia, todos os governos cairão, só haverá um reino, só haverá um rei e Senhor dos senhores, o meu, o teu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele convidará ali, todos estarão com as suas recompensas na mão, e nós já saberemos sobre quais nações nós vamos governar, sobre quantas cidades vamos administrar, cuidar e ensinar as nações, povos e línguas, aqueles que ressuscitaram e aqueles que tiveram o corpo transformado, como a andar na verdade, no caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho eterno. Amém? Então, viveremos aqui nesta terra, a partir desta cidade linda e maravilhosa, que é a capital onde tomarão as decisões, onde o Rei dos Reis governará sobre todo o povo, nação e língua. E eu e você, em nome de Jesus, eu creio, estaremos ali recebendo o nosso galardão e seremos reis e sacerdotes, em nome de Jesus. Mas tudo depende de como eu e você estamos vivendo hoje. O que estamos fazendo hoje? Se estamos sendo fiel no pouco, o Senhor nos colocará sobre o muito. Medite sobre isso. Glória a Deus. Então veja bem, olha só. Veja a próxima imagem aí então. Olha que linda essa imagem. Quem é a noiva? Pastor, eu já ouvi quantas vezes o senhor falando que a noiva é a igreja, que a noiva é a igreja. Pois bem, quem que é a noiva? Veja essa imagem aí, ó. Olha que lindo, dá uma olhada. Quem que você consegue identificar nessa imagem? Olha um pouco, medite, eu gosto de fazer isso. Isso, medite. Quem que tem aí nessa imagem? Olha aí, ó. Abraão e Isaac. Quem mais que tem nessa imagem ali, ó? Ó, a Santa Ceia ali, os 12 apóstolos. Quem mais tem ali na imagem, ó? Num lado tem ali o João Batista, no outro tem Moisés. Ah, os profetas, né? Os profetas. E esses 12 referenciando quem? Referenciando as primícias. As primícias. Deu para você ver aí? Então, veja comigo ali, ó. Quem é a noiva? Leia comigo o que escrito está em Mateus 19, 27 ao 30. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas. Leia de novo. Por ocasião da regeneração de todas as coisas,
reino milenar, porque tudo foi destruído, né? Quase tudo. Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pimba! E todos os que estiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Aqui ele está falando dos patriarcas, dos profetas e do próprio apóstolos, levando em consideração a mim e a você, que estamos mais próximo da vinda de Cristo Jesus, consequentemente do reino milenar de Cristo. Então nós somos os primeiros, somos os últimos, no sentido de que estamos fechando as profecias, mas os primeiros de assumirmos essas posições. E os primeiros, que foram os patriarcas, os profetas e os apóstolos, acabam sendo os últimos a chegarem e receberem os seus galardões, as suas posições. Apenas essa é a referência dos muitos serão os primeiros e muitos últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Agora começa a fazer muito sentido muitos textos que antes nós não entendíamos e compreendíamos muito bem, porque a Bíblia por si só ela se explica. Então veja que lindo isso. Quem é essa noiva? Pastor, eu achei que era a igreja é a noiva. Sempre eu disse, sempre eu ensinei que nós fazemos parte da noiva. Parte da noiva. A igreja faz parte da noiva. Por quê? A cidade santa é a noiva, a nova Jerusalém que desceu do céu. Porque o Senhor não se esqueceu do que ele prometeu à sua nação, Israel. Então, vem a nova Jerusalém, aquela que será ali o centro, a capital de tomada de decisões para o mundo inteiro, ok? As profecias falam disso. Então, os judeus, eles entendem errado, completamente errado, que o Messias ele vai governar neste modelo caído de governança que nós temos. Não, será neste modelo, um modelo espiritual. O reino de Deus descendo sobre a terra. Venha o teu reino, literalmente. Nós não vamos para o céu, mas a terra será totalmente transformada. O governo de Cristo Jesus estará estabelecido aqui durante 1000 anos. Acompanhe comigo. Veja o que escrito está em Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 14. Diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete do casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que eu preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram todos abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete do casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os restantes agarraram os servos e maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reunindo todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete da casa do casamento ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando as vestes nupciais. E ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhes de mãos e pés e lancem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas pouco são os escolhidos. Olha que lindo isso, gente. Então, ali, neste lugar, na noiva do Cordeiro, a santa cidade de Deus, ali não entrará todo mundo, não. Entrará somente quem? Os escolhidos. E como falei, quem são esses escolhidos? Na imagem ali, os patriarcas, os profetas, os apóstolos e a primícia, que entrarão e reinarão literalmente com o Cordeiro. Para que você entenda e compreenda como vai funcionar isso, hoje o presidente ele tem cargos de confiança, então ele comissiona pessoas, ministros, para ali trabalharem em determinadas áreas
da necessidade da sua nação, da necessidade do seu país. Então, eles vão e atuam conforme a direção do presidente, a direção daquele que está governando neste período. Então, para que você entenda, não será diferente. A única questão é que não é todo mundo que pode entrar lá, somente os cargos de confiança, aqueles a quem o presidente designou para determinadas tarefas, ministros, secretários e assim por diante, os técnicos que ali o auxiliam. No reino milenar, não será diferente. A exemplo do que nós temos aqui como governo e como pessoas comissionadas, ali também seremos comissionados, mas nós seremos reis e sacerdotes para todo sempre. Reis e sacerdotes para todo sempre. E ministraremos diante do Senhor, neste local, nesta cidade santa, porque ela se torna santa, porque o Senhor está ali. E a noiva, ela é referenciada como noiva porque nós estaremos dentro dessa cidade. Então, seremos íntimos, como o exemplo que eu citei antes ali no Palácio da Alvorada, onde o presidente nosso, Jair Messias Bolsonaro, junto com a sua esposa, moram enquanto eles estão governando. Assim também nós estaremos. A noiva, o rei dos reis e a noiva. Quem é a noiva? A primícia, os apóstolos, os profetas e os patriarcas. Calma aí que tem mais gente aí, mas esses são os que estarão ali e serão a elite do governo milenar de Cristo. Tá bom? Deu para você entender? A elite do governo milenar de Cristo. Aqueles que realmente não amaram as suas vidas, mas confiaram no Senhor em todo o tempo. Foram primícias do Senhor, amadureceram primeiro. Buscaram ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com todo o seu amor. Esses é que estarão ali, desde os patriarcas até aqueles que chegaram na última parte ali da grande tribulação, ok? Acompanhem comigo então aí a sequência. Você viu quem que é a noiva, então agora, olha que linda essa imagem. O justo e perfeito governo do Messias. O justo e perfeito governo do Messias. Olha que imagem linda ali, ó. Então ali, referenciando ali a cidade santa, a noiva, a nova Jerusalém de Deus que vai iluminar, ela vai ser enxergada por todos, literalmente, praticamente por todos, olharão para aquela cidade e ela tem valores, ela tem uma base muito forte. Que valores são esses? Ela é transparente, ela é perfeita, ela é límpida, ela é incorrupta, ela é incorruptível. Ela é incorruptível, uma cidade onde pessoas corruptas não entram nela. Líderes corruptos não entram nela. Somente os eleitos, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, entrarão nela. Adorarão ao Senhor, servirão ao Senhor, ouvirão os comandos do Rei dos Reis e depois voltarão para as nações, ensinando-as a andar no caminho do Senhor, a louvar e adorar ao Pai, a louvar e adorar ao Filho. Ok? Então, será tremendo e lindo e honroso essa tarefa de ser reis e sacerdotes do Senhor. Ser salvo, já somos salvos. Todos ali já são salvos, mas agora há uma função específica para cada um. Uns vão trabalhar, claro que aqui não vai existir o cansaço como nós temos hoje, haverá com certeza muitas mudanças importantes em relação a isso. Estaremos trabalhando, produzindo, fazendo e bom, você vai ler aqui junto comigo e você vai ter uma ideia como será esse reino milenar. Como eu já falei em outras ministrações, nós viveremos a perfeição do governo do Messias no reino milenar que nós poderíamos estar vivendo hoje. Hoje aí, todo mundo diz, eu quero acabar com a fome, eu quero acabar com isso, acabar com aquilo. Pois bem, não confie em homens, porque somente homens que confiam em Deus e que realmente eles colocam a nação na direção do Senhor é que poderão alcançar os benefícios do Senhor. Caso contrário, nenhum homem consegue fazer nada. Nem um homem consegue, ok? Só para que você entenda, só para que você compreenda. Nenhum homem consegue. Mas neste tempo, neste reino milenar, nós viveremos a perfeição de Deus. Um governo único, literalmente um reino único, o reino do Messias. Leia comigo o que escrito está em Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 10, que diz assim, um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho, poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ele ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres.
com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho, o gordo, pastarão todos juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão todos juntos. E o leão comerá a palha, como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho de uma víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os seus povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Glória a Deus. Olha que linda essa profecia de Isaías, o profeta messiânico. Viu? Então o que ele está nos mostrando aqui? Que neste período do reino milenar, quando estiver estabelecido a cidade santa, a noiva, estiver ali os reis e sacerdotes recebendo as direções do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e indo às nações, ensinaremos, daremos direções e mostraremos como que eles têm que fazer, e de tempos em tempos eles têm que trazer a sua honra, trazer a sua glória, até onde? Até a Nova Jerusalém. Ali trazer honras e glórias ao Senhor. Ensinaremos sobre as festas do Eterno, as festas do Eterno, as que permanecerão, as festas do Eterno. Estaremos ensinando como é de fato fazer. Hoje nós compreendemos pela cultura, compreendemos pelo entendimento humano, mas neste momento nós entenderemos a essência e pelo Espírito totalmente. Olha bem, cada festa, cada ritual lindo e maravilhoso de cada festa do Eterno, nós entenderemos ali plenamente na sua essência e no Espírito, ok? Então pensa você que festas lindas, porque o nosso Deus é um Deus de festa, Ele ama a festa, Ele adora a festa, e não são festas pequenas, são festas prolongadas, festas abundantes, festas maravilhosas. Então essas festas, elas existirão neste período, e nós ensinaremos a todas as nações, povos e línguas a como festejarem ao Senhor da forma correta, como adorarem ao Senhor da forma correta, como trabalharem, como conviverem de forma correta. E tudo isso vai resultar do quê? Na prosperidade de Deus, no cuidado de Deus, da bênção de Deus, aonde os animais estarão em convívio comum e harmônico com o ser humano. Não haverá desgraça, não haverá morte. Haverá morte sim, mas não como nós vemos hoje, que nós vamos ver mais adiante nos versículos que temos aqui adiante. Então, nós não teremos assassinato como temos hoje. Então, haverá segurança, haverá paz, haverá prosperidade, haverá tudo o que hoje desejamos, queremos que os governantes façam, que eles não têm condição alguma de fazer, apenas amenizar, ou aqueles que de fato se colocam na presença do Senhor para que a nação seja do Senhor, esses poderão alcançar o favor do Senhor. Esses sim poderão alcançar o favor do Senhor, quando eles entendem que estão em um propósito e colocam o Senhor como Rei e Senhor da sua nação. E tem muitas nações que fizeram isso e ainda fazem isso, e elas são prósperas, são abençoadas. É só nós olharmos ao redor do mundo. E aquelas que não fazem, que confiam no homem, do homem pelo homem para o homem, é só você olhar e também você perceberá a grande diferença, ok? Tranquilo. Então, aqui nós estaremos vivendo um tempo maravilhoso, um tempo glorioso, um tempo poderoso, onde haverá uma harmonia maravilhosa e linda. Ok? Então, as nações virão de ano em ano a esta cidade, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, e ali adorarão ao Senhor. Os reis de hoje que estarão ali, eles entenderão, os povos e nações que estiverem vivos neste momento, eles vão dizer: poxa, não é que é melhor servir ao Senhor? Não é que é bom servir ao Senhor? E eles entenderão, e eles compreenderão, e eles serão gratos ao Senhor, e eles entregarão honras e glórias ao Senhor. Eles compreenderão que a forma com que viviam, de fato, estava totalmente errada, e a forma que agora estão vivendo é a forma correta, e recebem o favor de Deus, e a bênção de Deus. Haverá um grande sabate, né? Haverá momentos de grandes festas, onde realmente todo o povo se alegrará, numa só voz, num só espírito e num só amor. Todos reconheceremos o favor do nosso Deus, o favor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores neste momento. Então, ali a cidade
Os reis e sacerdotes serão referências para as nações, e as nações virão e entregarão a sua honra e a sua glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, veja o próximo slide junto comigo aí. Reis e sacerdotes. Olha que imagem linda, ó. Então, esses 12 ali, eles estarão, esses 12 de joelho, referenciando aí os reis e sacerdotes, as primícias, a imagem atrás ali referenciando, parece que todos são parecidos, mas na realidade nós vamos refletir a imagem de Jesus. Teremos diferenças? Claro que teremos diferenças, características diferenças no nosso corpo espiritual, mas elas não serão terciárias, né, em relação ao que nós representamos, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então todos olharão para nós e verão a Jesus, como deveriam estar vendo hoje, ou como devem estar vendo hoje, como as pessoas precisam nos olhar e ver nós a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Não em aparência, mas em atitude, em função e ação. E neste tempo, nós assim o seremos. As nossas características pessoais que nos diferem um dos outros, elas não serão relevantes. Se vamos ser de olho azul, de olho amarelo, de olho branco, preto, ou seja, a cor do cabelo, a altura, isso, aquilo, isso não importará de forma e de maneira nenhuma. O que importará é os valores que nós estamos representando, é quem nós estamos representando, as ordens, as ordenanças, os valores, os princípios que nós estamos ali representando. Por isso, nessa imagem parece que todo mundo igual, porque estamos representando Cristo Jesus como reis e sacerdotes. Então, quando olharão para nós, verão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok? Então, Rei dos Reis e sacerdote, ou melhor, reis e sacerdotes. Leia comigo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 ao 6. Diz assim: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, eis que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu, pega a visão e a revelação, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória, poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 2, 26 ao 28. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse 3, 4. No entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Coisa linda, né? Veja agora a próxima ali, Apocalipse 3, 9 ao 12. Vejam o que eu farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. 12 apóstolos. Jesus, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também os guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, galardão, recompensa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Glória a Deus, aleluia. Tu viu que lindo isso, gente? Então, quem que vai estar ali naquela cidade? Quem que vai estar no primeiro pelotão, primeiro escalão do reino milenar de Cristo, que vai governar com Cristo? Aqueles que vencerem, aqueles que serão primícias, aqueles que realmente fizeram a diferença nesta terra, neste tempo em que estamos vivendo. E outros antes de nós e outros posteriores de nós, como nós lemos nas referências anteriores. Então, meu querido, reis e sacerdotes, o Senhor nos chama para sermos reis e sacerdotes. Reforço, muitos hoje querem a visibilidade, o estrelato deste mundo que é passageiro. Tudo passa,
diz a palavra. Tudo passa, mas as palavras do Senhor não passarão. Então, a riqueza passa, a beleza passa, a juventude passa, o talento passa, a vida passa. Mas quem quer, deseja e quer realmente ser diferenciado, se dedique ao Senhor agora, porque você poderá receber um galardão de rei e sacerdote e reinar com Cristo Jesus nessas referências que nós falamos. Pense você, vale ou não vale a pena? O que você acha? Reinar durante 1000 anos? Não é 15 anos, ou, por exemplo, né, como vereador 4 anos, como prefeito 4 anos, como governador 4 anos, como presidente 4 anos. E se fizer um golpe ali, como muitos fizeram em países comunistas, aí tem que impor a sua vontade. Será que é isso? Será que é essa a honra? E aí morre, Deus se foi, acabou? Não, reis e sacerdotes durante 1000 anos. 1000 anos, você nem tem ideia, nem tem noção do que seja 1000 anos, né? Mas é isso que está preparado para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que hoje buscam ao Senhor de todo o coração, com toda a sua força e com toda a sua alegria. Pastor, então, deixa eu ver se eu entendi. Então, temos a capital do reino milenar, o Rei dos Reis ali estará juntamente com o Pai para ser adorado também, para ser ali referenciado de tempo em tempo sobre todos os povos e nações da terra que virão a Ele entregar honras e glórias e louvarão o seu nome pelas bênçãos que receberão durante este reinado de 1000 anos. Isso, os reis e sacerdotes estarão ali. Isso, correto, perfeito. E agora, então, quem mais? Todo mundo vai virar rei? Todo mundo vai virar sacerdote? Então, como é que está esse negócio aí? Quem mais que vai entrar ali? É só esse grupo de pessoas que vai entrar? É só esse pequeno grupo que vai entrar na Cidade Santa? Na nova Jerusalém de Deus? Veja comigo então agora o próximo slide. Agora você vai entender melhor. Ó. Filhos e herdeiros. Olha essa imagem, é apenas ilustrativa para que você veja ali uma pessoa referenciada como pai. Claro que não é assim, né? Referenciado como Jesus, que também não é assim. Ambos estão glorificados nesse momento. Mas todas essas pessoas que estão ao redor dele, do pai e do filho. Para que às vezes a gente não perca também essa referência de pai e do filho. Jesus, nosso irmão mais velho, nosso Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que vai governar por 1000 anos. Mas depois virá a eternidade futura. Então, que é referenciada ao pai. Veja comigo, então, o que escrito está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Filhos herdeiros. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai que têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda ao longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem-lhe um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar nesta festa. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram todos a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E ele respondeu, seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Respondeu ao seu pai, olha,
Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata e dá a ele o novilho gordo. Disse-lhe o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Você entendeu? Então, quem mais entrará na Nova Jerusalém? Os filhos herdeiros, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, muitos não entrarão. Muitos que ressuscitaram poderão não entrar. Muitos que foram transformados poderão não entrar. Ou melhor, entrarão somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Muitos dos que estão vivos ali não entrarão, porque não têm o seu nome escrito no livro da vida. Somente os herdeiros que têm o seu nome escrito no livro da vida poderão entrar na Cidade Santa, porque a Cidade Santa ali não entra ninguém impuro, só entra perfeito, em nome de Jesus. E eu quero que você leia comigo agora, que você entenderá um pouco mais. Será tudo perfeito. Veja ali, ó. Isaías capítulo 65, versículo 1. Fiz-me acessível aos que não perguntaram por mim. Eu fui achado pelos que não me procuraram. A uma nação que não chamava por mim, que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Você entende isso, né? Os ímpios, os judeus, os chamados e os escolhidos. Então, o Senhor está dando essa oportunidade para que sejam todos abençoados e possam entrar não somente no reino milenar, mas também na eternidade futura, a todos que clamarem e buscarem a face do Senhor. Na sequência, Isaías 65, 13 ao 25 diz assim: olha que lindo e que perfeito será o reino milenar de Cristo. Portanto, assim diz o soberano Deus: os meus servos comerão, e vocês passarão fome, aqueles que não estiverem no reino milenar. Os meus servos beberão, e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração, e vocês se lamentarão com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito, lago de fogo. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor dará cabo de vocês, mas os seus servos ele dará outro nome. Lembra do outro nome? Que lindo isso, né? Tudo, a palavra de Deus, ela se completa. O profeta Isaías apenas reforçando o que está, ou melhor, o profeta João, o apóstolo João reforçando ali as revelações de Cristo Jesus que estão aqui descritas no livro de Isaías. Eles se complementam, né? Continuando. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade, porque só haverá um Deus. Portanto, as aflições passarão e serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Pois, vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para um regozijo, o seu povo para a alegria. Olha que lindo isso. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Olha só que legal isso, hein? Construirão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para os outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno com o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruirão, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor.
Então aqui apenas para fazer o fechamento do reino milenar de Cristo, o reino milenar de Cristo será perfeito. Tudo aquilo que o olho não viu, tudo aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, é o que está preparado para nós. E no reino milenar nós viveremos a perfeição, porque haverá o reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reis e sacerdotes, herdeiros, ali haverá os ressuscitados, ali haverá aqueles com seus corpos transformados e haverá aqueles que passaram na grande tribulação vivos para o reino milenar, aonde os reis e sacerdotes ensinarão a andar no caminho do Senhor, no evangelho eterno. E ensinaremos as festas do eterno. As festas do eterno. Ah, pastor, é as que os judeus ensinam? Não, queridos. Essas nós só conseguimos entender no natural. Ali nós vamos entender na essência e no espírito. Então serão festas cumpridas para que nós não venhamos nunca a esquecer do sacrifício e do processo que chegou até ali. Ok? Então serão festas do eterno, tremendas e maravilhosas. Estaremos louvando e adorando ao Senhor ali diante da noiva do Cordeiro, a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus. E será perfeito. Como disse aqui, aqueles que estiverem vivos, que passarão da grande tribulação para o reino milenar, eles receberão galardões, bênçãos também. Viverão longos anos. As crianças que estiverem vivas ali, né, elas não morrerão jovem. Elas viverão bastante, como árvores viverão muitos anos. E ali, aquele que menos viver, né, quem chegar a 100 anos é amaldiçoado, ou seja, é porque não obedeceu muito bem, foi um pouco desobediente neste processo de ensinamento. Então, será amaldiçoado e por essa razão ainda morrerá, viverá pouco tempo, 100 anos. Imagine você viver até os 100 anos como um jovem, viver até 100 anos como um jovem de 30 anos, um jovem de 20 anos. Imagine você, dentro do reino milenar. Então, será perfeito este momento e este período. Então, aguarde isso, espere isso, anseie isso, visualize isso na sua mente. Ore, leia, como nós lemos aqui, comece a se alimentar dessas palavras e crie em você uma fé, uma esperança, uma convicção, um valor, princípios que norteiem a sua vida e que façam que as suas ações sejam direcionadas, ligadas diretamente pela palavra no Espírito Santo, em nome de Jesus, para que toda a honra e toda a glória seja a Ele, tudo convirja para Ele, porque Ele será o Rei deste reino milenar, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o meu, o teu, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós o aguardamos, o ansiamos e renovamos as nossas alianças com Ele todos os dias. O seu amor se renova por nós todas as manhãs. Então, meu querido, será perfeito e maravilhoso este tempo e este dia. Então, deseje estar lá. Vai valer a pena. Vale a pena nós nos desviarmos do erro, do pecado, para estarmos reinando com o Senhor para todo sempre. Seja reis e sacerdote, seja filho herdeiro. Amém, queridos? Em nome de Jesus, espero que você tenha entendido o que nós aqui queremos passar. Não há possibilidade da gente conseguir falar tudo ou dar todas as referências, porque há muita referência sobre o reino milenar no livro de Isaías, no livro de Zacarias, no livro de Ezequiel, no livro de Salmos, no livro de Apocalipse. Então, é muitas referências. Então, em outros momentos, a gente vai estar reforçando tudo isso que estamos falando, da onde que tiramos esta visão. Eu estou em jejum, para você ter ideia, há muito tempo para receber as revelações. Eu oro, eu jejuo, eu me dedico para receber as revelações. Assim como Daniel o teve, eu também me esforço, eu sigo o exemplo de Daniel. Oro, busco a presença do Senhor para que o Senhor me traga a revelação, para que eu possa entender, compreender e visualizar coisas que eu creio que em breve hão de aparecer, hão de acontecer, mas somente para aqueles que hoje buscam a presença do Senhor de todo o seu coração. Amém, queridos? Então, veja o próximo slide aí. Nós já falamos sobre tudo isso, né? Princípio das dores, apostasia, o anticristo, arrebatamento da primícia, a grande tribulação, a volta de Cristo Jesus. Hoje finalizamos o reino milenar de Cristo, porque durante 1000 anos é isso que vai estar acontecendo, dentro da conclusão que aqui eu coloquei, porque a gente está trabalhando apenas essas temáticas que, no meu entender, são as principais. E no próximo estudo vamos estar falando sobre o juízo de Satanás. E depois vamos falar sobre a eternidade futura, o grande trono branco. Então, são temáticas bem interessantes. Então, vamos aqui fechar um entendimento e uma compreensão e depois estaremos trazendo outros ensinamentos mais
pequenos e específicos sobre outros temas que não são tão importantes, mas é interessante que muitos têm nos pedido, então a gente vai estar falando sobre todos eles ali, as 2 testemunhas, enfim, tudo que há no livro de Revelações, o livro de Apocalipse. Ok? Leia comigo ali a próxima slide. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Amém? Em nome de Jesus, da minha e da tua vida. Próximo slide. Escrito está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém. Então, meus queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que possam estar conosco nos próximos eventos que nós temos, na próxima célula online, na escola de princípios, nos nossos cultos. Mais uma vez eu fortaleço que você nos ajude, nos auxilie a alcançarmos um número 1000 de inscritos. Então curta, comente e compartilhe. Não tenha medo, não tenha vergonha, ok? Não tenha medo, não tenha vergonha. Nós cremos nisso, nós buscamos e nos esforçamos para entregar aqui aquilo que o Senhor tem nos entregado da melhor forma e da melhor maneira possível.